Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão quietinhos hoje, Camila falou que é para... Vocês ouviram, né? Eu não vou ficar gritando não, viu, irmãos? Hoje não vou gritar não. Quer dizer, não posso prometer, né? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 a 11. Um texto muito conhecido. Meu coração foi profundamente tocado a pregar esse sermão hoje. Eu preguei e repreguei ele para mim mesmo, para minha alma, para o meu coração. E vamos pregar ele hoje aqui. Eu espero assim que você saia daqui reconfortado mesmo pela palavra do Senhor. Que o seu entendimento seja mesmo mudado, transformado. Que de alguma forma o Senhor venha falar contigo aí, em nome de Jesus. Então, o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está aqui uma passagem muito conhecida, um texto conhecido demais. Camila e eu, a gente costuma falar que Jesus está ali na sala junto com os seus discípulos ali, do qual ele chega num determinado ponto, nem chamar mais de servo, mas sim de amigos. Então são os últimos momentos ali de Jesus e os seus discípulos. Aqui está o episódio, nesse momento que a gente vê aqui, se a gente voltar algumas páginas, a gente vai encontrar o episódio do lava-pés, que é ali no capítulo 13 ali. Então Jesus está num momento ali, muito íntimo ali, com os seus discípulos. Jesus ele está anunciando aos seus discípulos, de forma clara e cristalina, sobre a sua morte, e Jesus também está anunciando sobre a vinda do Consolador e a missão do Espírito Santo nas mentes e corações dos discípulos, das pessoas, de todos aqueles que nele crê. Então estamos ali no ponto alto do discurso de Jesus, antes da oração sacerdotal, que está no capítulo 17, e após isso Jesus é preso. Então nesse momento que nós lemos aqui, esse cenário é um cenário de muita intimidade de Jesus com seus discípulos, mas também existe um drama no ar. E o que é esse drama que existe no ar? Ali o traidor também é revelado, irmãos. Então nesse momento todo aqui, Jesus, ali o traidor, ele é revelado, e então assim, Jesus chega ao ponto de anunciar que para o lugar que ele está indo, os discípulos ainda não podem ir para aquele lugar. Então por esse motivo, havia um drama instaurado naquela conversa, naquela mesa, naquele momento, naquele cenário todo. Então é esse o motivo que o capítulo 14 começa com Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Portanto, irmãos, estamos diante de um texto bíblico assim que honestamente nós lemos aqui, lemos bem, honestamente não requer muitas explicações.
É ou não é? É um texto bíblico assim que quem lê entende, quem escuta entende também, quem está conversando, falou algum trem daqui, entende perfeitamente. Ele não quer muita, ou melhor, ele não requer muitas explicações, como a gente brinca assim, no grego profundo, no hebraico teológico. Ele não requer não, ele é simples de entender, mas é difícil de praticar. Ele é simples demais de entender, mas ele é difícil da gente olhar para dentro de nós e entendermos e aceitar essa verdade. Que verdade é essa? Opa! Que fruto eu sou? Ou que tipo de fruto eu dou? Ou ainda mais, será que eu sou do ramo que precisa de poda? Ou estou mais parecido com o ramo que precisa ser cortado? Gente, o Evangelho de João, ele é lindo demais, porque ele tem umas características especiais que não tem nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele revela o Cordeiro de Deus para o mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tem um propósito aqui no livro de João. Os jovens que fizeram aí o Na Mesa, lembra qual que é o propósito do livro de João? Não é possível. Não é possível, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então é lindo quando a gente lê João sob essa ótica, porque tudo vai mostrar que sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, gente, é bonito quando a gente vê os evangelhos, porque muitas pessoas chegam a dizer que os evangelhos, na verdade, eles são uma biografia, um tipo de biografia de Jesus de Nazaré. Outros chegam a dizer que é um lindo livro de história contada sobre a vida de Jesus e tudo, mas, irmãos, não é nem um livro de história, nem biografia, porque senão eles seriam incompletos. O que esses discípulos fizeram foram escrever um verdadeiro testemunho da vida de Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente olha para os evangelhos, a gente está vendo um verdadeiro testemunho, um retrato do que foi Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. E as verdades ensinadas por Jesus, elas abalaram a estrutura religiosa daquela época. E a minha oração é que a nossa estrutura também seja abalada, verdadeiramente abalada. A palavra de Deus tem poder para abalar o meu e o seu interior. A palavra de Deus tem poder para abalar toda e qualquer estrutura religiosa dos tempos modernos. E essa é a minha oração nessa noite, que sejamos abalados, irmãos. Abalados, ao ponto de entrar no carro e não saber se já deu partida, não saber muito para que rumo sai daqui, tem que parar, pensar e respirar. O que é que eu estou fazendo aqui no meio desse turbilhão de coisas? Irmãos, é muito importante que a gente preste atenção na palavra de Deus. Esse discurso aqui, que nós começamos a ler no capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, faz parte do último bloco. O último eu sou, compõe o último eu sou, que é declarado no Evangelho de João. Vocês sabiam disso, irmãos? Que aqui no Evangelho de João tem 7 eu sous? Aí você fala, mas o que tem esse tal de 7 eu sou? Gente, quando é escrito aqui, Jesus declarando o eu sou, ele está dizendo para todo aquele povo judeu, que conhecia a história, que conhecia a lei, que conhecia os ritos, dizendo assim: esse cara é o mesmo da sarça ardente lá do Êxodo, chamando Moisés para dentro da glória, dizendo, eu sou, me enviou. E aqui é lindo, porque no capítulo 6, ele fala, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, eu sou o bom pastor. No 11, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira. A relação
que a gente vê aqui agora é videira e ramo, irmãos. A gente sempre vê, a gente já pôde relacionar pastor e ovelha nos evangelhos, cabeça e corpo, é ou não é? Noivo e noiva, fundamento e edifício, e agora videira e ramos. E Jesus, ele começa aqui afirmando o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Qual é a tônica nessa frase aqui, irmãos? E olha que eu sou ruim para interpretação. Toda vez que eu vou prestar uma prova, língua portuguesa, essas são as minhas notas mais baixas. Qual é a tônica aqui, irmãos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A tônica, meu irmão, é meu pai que é o agricultor. Essa é a tônica. Meu pai é o agricultor. E por que essa é a tônica? Porque ele tem uma função ímpar aqui. Na história que nós lemos, nessa parábola que nós lemos, nessa verdade que nós lemos, o agricultor, ele tem a função de cortar e ele tem a função de limpar. Então, meu irmão, nós precisamos prestar atenção na tônica desse texto, que é o agricultor. É bonito isso, porque no capítulo 14, o pai, ele é apresentado como o dono da casa, do qual tem muitas moradas. Mas no 15, ele é apresentado como o lavrador, como o agricultor da videira verdadeira. Para que a gente entenda, irmão, existe aqui uma divisão de funções, ações e personagens. Vamos colocar assim, nesse ensinamento aqui. Então o agricultor é... Está acontecendo com vocês? Aleluia. Então o agricultor ele é Deus. Qual é a ação, qual que é a função que ele faz? Ele cuida, limpa e poda. A videira é Jesus, a fonte da vida, o fluxo contínuo da seiva. E os ramos são os discípulos, que têm a responsabilidade de trazer o fruto dessa videira. E tudo isso funcionando em perfeita harmonia. Tem um só propósito, que é produzir ramos produzir frutos e glorificar o Pai. Então perceba que há uma engrenagem aqui. Deus Pai é o agricultor, Jesus Cristo é a videira e os ramos são os discípulos. Isso funciona em perfeita harmonia. A única parte dessa engrenagem que falha são os ramos. Miséria. Somos nós, discípulo. Porque ele é fiel. Ele não muda. Nele não há variação de mudança. Então, essa engrenagem precisa funcionar em perfeita harmonia. Um dos propósitos da mensagem de hoje, irmão, sabe o que é? É entendermos qual tipo de ramo somos nós. É entendermos como Deus nos vê. Irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E não é por performance. É por vida mesmo, porque tem um diagnóstico no final de toda a história, no final dessa prova. Paulo coloca como uma prova, uma corrida, e no final dessa corrida tem um diagnóstico, diz assim: eu não vos conheço, eu não quero ser do ramo cortado, que tem essa resposta do trono de Deus, eu não vos conheço. Então eu me preocupo muito, como é que Deus me vê, como é que Deus te vê. Um dos propósitos da mensagem de hoje é perceber que caminho estamos trilhando. Se estamos trilhando um caminho de vida ou um caminho de morte. Igreja, precisamos entender uma coisa: não importa o que aconteça, precisamos permanecer em Jesus. E portanto precisamos levar a sério a palavra dele, irmãos. Jesus declara no capítulo 14, no verso 6, que ele é a verdade. E no capítulo 15, no verso 3, ele fala que nós já fomos lavados por essa verdade, que é a palavra de Deus. Agora, irmãos, precisamos permanecer. Essa palavra, de alguma forma, de algum jeito, ela precisa ser mantida em nossos corações. Oh, Deus! Essa palavra de Jesus dizendo que ele é a videira, nos mostra, irmão, sabe o que? Nos mostra que como cristãos, não somos apenas seguidores de Jesus.
Não somos apenas seguidores de Jesus como cristão, mas estamos ligados a Ele espiritualmente, estamos ligados. É mais do que apenas seguir do mesmo modo que o ramo está ligado à videira. Os cristãos estão ligados a Jesus Cristo pelo seu sangue vertido ali naquela cruz. É mais do que apenas seguir, irmãos. É muito mais do que apenas seguir. Irmãos, a imagem de Israel sempre esteve ligado à videira. Sempre esteve ligado. Israel nunca teve problema com isso. Israel sempre entendeu que Israel fora plantado nesta terra como uma videira para produzir, para frutificar. O que não aconteceu? O que não aconteceu? Abram suas Bíblias lá em Isaías, no capítulo 5, para a gente ver um negócio. Isaías 5, a palavra do Senhor diz assim: e agora cantarei ao meu amado o seu cântico, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Olha isso, o meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre de vigia, e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Misericórdia. Deus plantou uma vinha num lugar fértil, num monte fértil, pegou as melhores mudas de vinha, de uva, cavou, preparou o terreno, cercou ele, limpou, plantou a vinha, construiu uma torre no meio para vigiar essa vinha. Mas quando frutificou, esperava-se que era para dar uva doce, e deu uva o quê? Brava. Uva ruim, uva azeda, uva fedorenta. Foi isso que aconteceu aqui. Ou seja, irmãos, Israel fracassa como videira. E aí agora, Jesus ali no meio dos seus discípulos, ele diz o quê? Eu sou a videira verdadeira. Ai, tá Deus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Essas coisas desmaiam meu coração, irmãos. Desmaiam meu coração. É Jesus no tempo e história mostrando para o seu próprio povo: eu sou a videira verdadeira. Eita, Jesus Cristo. E a gente volta então aqui para João. Oh, Pai amado. Eita, Jesus. Ou seja, irmãos, aquela para quem Israel apontava é Jesus, aquela que produzia bom fruto é Jesus, que produz bom fruto, a videira genuína é Jesus. Quando eu olho para esse cenário, me vem uma pergunta: qual é a fonte da vida espiritual, irmãos? Qual é a fonte da vida espiritual? E eu vou dizer um negócio para você: a vida não está na Igreja Batista Manaim, a vida não está na Quadrangular, na Presbiteriana, na Metodista, ou sei lá qual é outra igreja. A vida está nele. Nele. E está escrito: sem ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Por isso, irmãos, não adianta frequentar a igreja não, viu? Se não tiver envolto no Senhor. Não adianta. Por isso, irmãos, não adianta se batizar, hein? E nem faltar em nenhum culto de Santa Ceia especial, hein? Se não tiver envolto no Senhor. Tem que estar envolto no Senhor. Portanto, nós temos dois perfis de seguidores aqui: o que permanece nele e os que não permanecem nele. Está aí um trem difícil de ter sucesso, irmão. Permanecer. Está um trem difícil de ter sucesso é permanecer. E mais, permanecer nele. Eu fico perguntando, com que rapidez nós esquecemos disso? Com que rapidez a gente se esquece disso e depois fica com a nossa mente sendo atormentada com a nossa infertilidade? Qual é a rapidez disso, irmãos? Você não se pega pensando nisso, irmãos? Eu me pego pensando nisso. Irmão, nós somos um povo sem resiliência. É duro assumir isso.
É duro, eu assumo isso. Nós temos que admitir isso, irmãos. Nós temos que admitir que a gente desiste fácil das coisas, mas está uma coisa que a gente não pode desistir, que é permanecer na videira. Permanecer nele. Mas depois a gente fala mais um pouco sobre permanecer nele. Nós temos aqui então o Pai, que é o agricultor, Jesus, que é a videira, os discípulos, que são os ramos, e esses ramos, eles tiram dele, da videira, a sua vida e força para produzir, para trazer fruto. Mas quem cuida da videira é o agricultor, e o agricultor é o Pai. Eita Deus, eita Jesus Cristo, o agricultor é o Pai. Oh Deus, isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que nós temos então dois tipos de ramo, o que produz fruto e o que não produz. Ambos sofrem, o ramo que produz sofre e o ramo que não produz também sofre. Os que produzem, irmãos, eles sofrem porque eles são podados. Nenhuma poda é tranquila, irmãos. Uma parte sempre é arrancada, uma parte sempre é ferida. Por um instante uma dor existe ali, naquela planta, naquele ramo que está sendo podado, irmão. Vocês já viram um especialista podando? Um jardineiro bom, podador? Vocês já viram como funciona? Irmãos, assusta. A gente viveu numa casa, essas casinhas antigas, assim, que tinha grama, tinha um monte de planta, um monte de coisa, irmãos. E Camila e eu, a gente sempre se arriscou a tentar cuidar, mas a gente não dava conta. E aí um dia nós chamamos um especialista para cuidar do jardim. Irmãos, quando eu vi aquele rapaz cortando tudo, eu falei, vai matar tudo, era melhor ter deixado nós mexer nisso aqui. Eu falei, e a gente está pagando para esse miserável, ele vai matar tudo. E ele cortava e tal, e cortava e podava. E uma hora ele estava com um espeto comprido, agarrado no chão assim, e futucava. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu tenho que arrancar as tiriricas aqui dessa grama, senão ela nunca vai vingar. E aí eu falei, mas como é que é esse negócio? Ele falou, você tem que até a cebolinha da grama, e às vezes é 1 metro para baixo. Então, às vezes, a tiririca está escondida lá embaixo. Então, não adianta você aparar por cima e não arrancar ela lá embaixo. Irmãos, o ramo que sofre poda, ele sofre, irmãos. Ele sofre. Mas os que não produzem, aí é mais grave. Porque não é poda, irmãos. Eles são cortados mesmo. Eles são jogados fora. Ele é retirado, não tem serventia. Os que são podados, irmãos, assusta no início. Mas quando chega o tempo de florescer, oh, coisa linda. Quando chega o tempo de dar fruto, oh, que coisa linda. Que coisa bela, irmãos. Então, irmãos, a gente começa a entender, sabe o quê? Que o pai amoroso, dono da casa que tem muitas moradas do capítulo 14, também é o agricultor fiel, que possui uma função linda e assombrosa ao mesmo tempo. Ele poda os que dão fruto, para que dê mais fruto ainda. No entanto, irmãos, ele corta os que não dão fruto. E por que ele faz isso, irmão? Porque os que não dão fruto acabam por tirar o vigor dos demais ramos. Ele simplesmente só consome do fluxo da seiva, mas não produz nada. Portanto, o pai tem uma função dupla e ímpar aqui, que é cortar esse ramo, que não vai servir para mais nada. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Vamos pensar um pouco na figura do agricultor, irmãos, da nossa história. O agricultor quem é? Deus. Então o agricultor não erra. Não erra. Ele sabe bem o que faz. Mas nós, muitas vezes, nós somos tentados a achar que ele cortou o ramo errado. É ou não é? Nós somos tentados a achar, mas calma aí. Não era só para ser podado? Por que foi cortado? Irmãos, vamos pensar na figura do agricultor.
Quanto à capacidade do agricultor, nós não temos dúvida nenhuma, nós podemos descansar, ele sabe bem o que faz. O agricultor cuida da videira, ele sabe bem o que faz, ele cuida bem dos ramos, irmãos. Ele é competente, ele sabe o que faz. Gente boa, vocês estão comigo aí? É só silêncio mesmo, né? É só silêncio mesmo, né? Eu sei, é duro, é difícil. Eu sei. Eu estou com essa mensagem, irmãos, faz uns dias, batendo e rebatendo dentro do meu coração, da minha alma, quando eu levanto, quando eu deito, quando eu peco, está essa mensagem aqui, me mostrando que ramo que eu sou. Irmãos, eu já falei para vocês, né? A gente vivia nessa casa, essa casinha que era herança ali da família da Camila e tudo, e nessa casa tinha uma parreira ali, parece um pleonasmo, mas é uma parreira de uva. Tinha uma parreira e ela dava umas uvinhas bonitas que só, chegava final do ano, assim, novembro, dezembro, janeiro, assim, dava uns cachinhos de uva doce, bonito. E a parreira estava lá e tal, e ela dava as frutinhas, até que um dia nós ouvimos a voz dos inimigos, dizendo, vocês precisam cuidar dessa parreira, vocês precisam podar ela, tem que podar, é na junta, é não sei o quê, tem que fazer uns negócios lá na parreira, tem que adubar, essa parreira precisa de uns xeramanaia aí, vocês precisam... E aí nós compramos umas tesouras, afiamos, amolamos outra, demos um jeito, compramos adubo, assistimos uns vídeos, fomos podar a parreira, misericórdia. Irmãos. Parreira parou de dar fruto. Nós não matamos a parreira, mas ela não dá mais fruto. Ela até produzia sombra, dava umas folhas bonitas, né, Camila? Verde lá, mas fruto, que é bom, acabou, irmãos. Mas esse agricultor é diferente. Ele sabe podar. E ele sabe cortar. Eita. Temos dois lados aqui nessa história, irmãos. O de Jesus, que é a videira, e nós que somos o ramo. A nossa função aqui precisamos permanecer nele. Ramo só dá fruto permanecendo nele. Outra coisa. Fruto leva tempo. Não quer dizer que é instantâneo. Está nele, vai dar um monte de fruto, Mas nós precisamos permanecer, irmãos. Precisamos permanecer. Porque ele diz aqui, irmãos, sem ele, nada podemos fazer. Precisamos permanecer nele. E isso é um trem que a gente precisa desenvolver, irmãos. Permanecer. Nós precisamos desenvolver isso. E o lindo de tudo é permanecer nele. Irmãos, somente permanecendo nele, ele se compromete a permanecer em nós. É nele que você dá fruto. E o Pai vê tudo, vem e poda, limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora, sem ele, nada pode fazer. Eita Deus, crentaiada, aleluiada. Nada podemos fazer sem ele. Está escrito, irmão. Não fique bravo comigo, irmãos. Quando Jesus fala assim, esse termo que ele usa, sem mim nada podeis fazer, é o mesmo termo, se ele dá a ideia é o mesmo que separado de mim. Olha isso. Separado de mim. Nada pode ser feito. É muito sério isso, irmão. Sabe por quê? Porque as marcas de um discípulo de Jesus ele dá fruto. Ele dá fruto. É simples demais, não é, gente? Não precisa grego profundo não, né? Marca de um discípulo de Jesus ele dá fruto. E fruto bom. Fruto bom. Fruto digno de arrependimento.
Eita, Jeová. Para deixar mais pedagógico, vocês lembram lá de Gálatas, fruto do Espírito? Aquela figura é a figura da uva mesmo, que é um fruto só, com vários gominhos. Não é isso? Se você vê um gominho separado daquilo, você fala, isso é um gomo de uva. Não são vários frutos, é um fruto só, irmãos. Às vezes o cristão fala, eu estou desenvolvendo o fruto do Espírito. Eu estou amoroso. Mas estou sem uma paciência. Misericórdia, mas estou desenvolvendo amor. Paciência é a próxima jornada. Tem jeito não, irmãos. Ou tem tudo, ou não tem nada. Porque discípulo de Jesus dá fruto. É isso, irmãos. Permanecer em Jesus, irmãos, é andar com Ele, é uma caminhada, é uma jornada de vida, é uma jornada de comunhão, é uma jornada de relacionamento. Permanecer em Jesus, irmão, é sério isso, viu? É muito sério, é doído demais eu dizer essas coisas, mas permanecer em Jesus não é vir para a igreja não, viu? Não é. É bom demais. Não desista de vir para a igreja. Não desista de congregar, porque essa é uma marca da apostasia. Não desista de congregar. Precisamos nos esforçar por isso. Mas permanecer em Jesus é uma vida diária, é uma comunhão, um relacionamento. Pode vir qualquer proposta, você fica, você permanece. Pode vir qualquer tentação, você resiste, você permanece, porque você está nele. Pode vir qualquer tempestade, você permanece, vai doer, vai chorar, vai trazer medo, às vezes desespero, assombro, umas noites de insônia, mas permanece nele, porque você sabe que ele é capaz de acalmar o vento e silenciar a tempestade daquele bravo mar. Irmão, o mar reconhece a voz de Deus. Oh, Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo. Permanecer nele, irmão, no dia bom e no dia mau. Permanecer nele se as lutas vierem. Permanecer nele se a doença atacar. Permanecer nele se o divórcio chegar. Permanecer nele se a falência te apresentar um cartão de visitas. Permanecer nele se os seus filhos estão nas drogas. Permanecer nele se seu filho, sua filha declarou abertamente a opção sexual. Permanecer nele. Irmãos, não digo aceitar. Não digo também se conformar. Muito menos ainda se adaptar, eu digo permanecer nele. Permanecer nele é um ato de fé, permanecer nele é um ato de amor, permanecer nele é um ato de graça, permanecer nele é a decisão que o crente tem que cumprir, é permanecer em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, Jesus Cristo. Irmãos, quando eu me converti, eu achava lindo quando falaram assim, nós seremos os pregadores dos últimos dias. Eu achava lindo isso. Oh, que dor que é ser pregador do último dia. Tem doído cada subida aqui no púlpito, irmãos. Meu coração tem sido assim esmagado mesmo, irmãos. A cada sermão, a cada preparo. O permanecer nele está ligado à obediência, irmãos. Ele fala que está escrito, os que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama, é obediência. Ou seja, irmãos, não existem verdadeiros cristãos sem bons frutos. Frutificar é a marca infalível do verdadeiro cristianismo, é a marca infalível. Não adianta, irmãos, ter um compromisso assim, não ter nenhum compromisso com Jesus, irmãos, mas achar que ele vai ter todo o compromisso com você. Não adianta achar isso. Ou pior, exigir que ele tenha compromisso com você, que você não tem nenhum com ele. Quem pensa assim, irmão, age de forma maluca. Eu sei que essas palavras são duras, irmãos, e até certo ponto, eu sei que até é um pouco triste assim, irmão. Mas, irmãos, elas não podem deixar de serem ditas, não pode deixar de ser dita, irmãos.
Não pode, irmãos, não se engane. Os ramos secos e os ramos com folhas, eles são cortados e lançados fora. Tem duas duras verdades aqui, irmãos. A questão não ter folhas e não ser um ramo seco, ou ter um aspecto verde, de folhas verdes, irmãos, não garante que você é um bom ramo. O que garante é se você dá fruto e bom fruto. Igreja Batista Manaim, minha querida igreja, assim, igreja da qual nós fomos plantados. Eu amo minha igreja, eu amo vocês. Mas eu não posso deixar de falar isso. Essa verdade tem que ficar gravada no nosso coração para sempre, para sempre. Nós não somos capazes de trazer fruto, irmãos, a partir de nós mesmos, nós não somos. Essa é a diferença, irmãos. Aspectos externos, irmãos, não confundem nem enganam o agricultor. Aspectos externos não confundem o agricultor, irmão. Meu pai é o agricultor, é isso que Jesus está falando. Não é porque tem folhas que você é frutífero, não é. Aquela figueira lá também tinha folha e até fazia sombra, mas não tinha fruto. Jesus dá uma ordem seca. Quem avalia se produz fruto ou não é o agricultor, irmãos. Essa é a tônica de todo o texto, é o agricultor. E por que isso é tão duro para nós ouvirmos? Por que para nós brasileiros é tão duro ouvir isso, irmãos? Porque nós somos o país do jeitinho. Nós damos jeitinho para tudo. É verdade ou é mentira, irmãos? Nós somos bons em dar jeitinho. Tem gente que só sabe dar jeitinho. Tem gente que não sabe fazer o certo, só sabe dar jeitinho. Tem gente que não constrói as coisas do modo correto. Tem gente que constrói tudo na gambiarra, não é assim que fala? O cara é craque em gambiarra, irmãos. Por isso que é tão duro isso para nós, irmãos. Um ramo de videira não tem vida nem utilidade se ele não tiver ligado à videira. A seiva viva que flui pelo caule é essa que capacita, por isso que não dá nada. Tem que estar ligado nele. É o fluxo contínuo da seiva que faz o fruto vir à tona, fazer existir. Não são algumas horas do dia, irmãos, que a gente recebe o fluxo da seiva da videira, é constantemente, continuamente, a gente recebe esse fluxo, irmãos. O ramo tem que estar ligado à videira. O relacionamento do crente com Cristo se destaca aqui pelo verbo permanecer. Irmãos, vocês repararam aqui, nós lemos 11 versículos. Sabe quantas vezes aparece esse verbinho permanecer em 11 versículos? 10 vezes. 11 versículos aparece 10 vezes o verbo permanecer. Eu acho que Jesus queria dizer alguma coisa com isso. Eu não tenho dúvida disso. Mas aí, você pode falar assim, mas puxa vida, aquele irmãozinho que era benção demais no nosso meio, ele não está mais, ele não está mais, desviou. Cadê aquele obreiro, cadê aquele pregador bom que só? Ele não está mais, o que aconteceu? O que houve? Aí eu pergunto para você, irmão, você já encontrou alguém que queimava por Jesus, que era lindo a caminhada junto? E essa pessoa não está mais? Você já parou e conversou com essa pessoa? Não é estranho? Parece que ela nunca foi aquilo que ela... Não é estranho? Parece que ela nunca foi aquilo que ela apresentava ser. Eu conheço um monte assim, um monte, que queimava por Jesus, que era viciado em subir monte, que fazia uns trem doidos, que via graveto pegando fogo, operava umas curas, milagres, umas palavras de profecia, um trem bonito assim demais. Eu não tenho nem assunto mais com eles, é esquisito.
É ou não é assim, irmãos? É estranho ou não é? E muitas vezes, irmãos, como pastor, líder assim, co-líder de uma comunidade, a gente se cobra muito, irmãos. Que a gente fica pensando, não fizemos o suficiente. O que aconteceu? O que houve? Erramos? No que erramos? É óbvio que a gente erra, e erra muito mesmo. Mas até nisso, irmãos, acaba revelando o coração do ramo. Se ele é podado ou se ele é cortado. Quando a gente olha para essa parábola aqui de João 15, irmãos, eu lembro daquela parábola do semeador, eu fico observando uma e outra, e aí o que eu chego à conclusão? Essa passagem diz, estando em mim, não dá, mas não dá fruto. Está em mim, mas não dá fruto. Eu lembro dessa parábola do semeador, que vai mostrar ali vários tipos de solo, e tem vários tipos de solo que eles se recusam a produzir. Se recusa a produzir. A semente cai lá, mas ele se recusa a produzir. Grave isso, irmãos. Essa é aquela frase assim para o Instagram. Não dá like, tá? Mas é aquela frase para o Instagram. O evangelho é exigente, meu irmão. Ou você renuncia ao mundo e se agarra com Deus, ou é ramo cortado. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma vida frutífera se dá na permanência do cristão nele. Mas hoje, irmãos, a gente vive sim uma geração de homens e mulheres sem religião, não é? Hoje a gente vive uma geração de homens e mulheres sem a necessidade de Deus. Eles não sentem a necessidade de Deus. Para quem é pai, mãe aí, se perguntar para os filhos como que é a relação com os amigos do colégio, muitos vão dizer isso, eles não sentem a necessidade de Deus. Deus é simplesmente um ser muito distante, muito distante. Hoje a gente vê uma geração de homens e mulheres sem religião, e quando tem religião, falta apetite. Falta apetite. Eu não sei se porque o evangelho não fica prometendo galgar os lugares altos assim, aí não desperta apetite. Na firma promete, aí nós somos uns leão, né? Mas no evangelho não promete. É o quê? O evangelho é um denário para todo mundo, irmãos. É interessante, né? Um dia eu estava pensando assim, toda vez que alguém prega, fala assim, porque nós precisamos atingir a estatura do varão perfeito. É sempre assim, né, que a pessoa falando, né? Que a gente conversa com as mãos, não é isso? A gente gesticula o tempo todo. Não é assim? Precisamos atingir a estatura do varão perfeito, a igreja glorifica. Irmão, sabe qual que é a estatura do varão perfeito? É nada. Ele era o rei da glória, ele se reduziu em forma humana, um bebê que dependia de cuidados numa manjedoura, não tinha nem lugar para nascer. Então a estatura do varão perfeito não é aqui não, a estatura do varão perfeito é nada. Igreja, é para glorificar mesmo, igreja. É para glorificar mesmo. Essa palavra é verdadeira, igreja. Isso aqui que dá sustância. É isso aqui que dá sustância, irmão. No dia da tempestade, você lembra, eu estou na videira. Vai chacoalhar, os ventos vão soprar, os rios vão se encher, mas eu estou na videira. Ah, mas é doença de morte. Tudo bem, dói bastante. Mas eu acho que isso são podas de Deus na minha vida. As provações de Deus são podas de Deus na minha vida, para que eu dê mais fruto ainda. Quando a gente olha, irmãos, para Isaías 5 aqui que a gente leu, que Deus plantou uma vinha, escolheu um terreno fértil. Irmão, qualquer coisa que caísse ali era para dar, o terreno era fértil. Pegou muda boa de vinha, de uva, limpa o terreno, né? Que nem eu e Camila na parreira lá de casa. Limpa o terreno, cerca ele, bota uma torre, irmãos. Mas quando é o tempo de dar o fruto, ao invés de dar uva boa, dá uva azeda. Quando a gente olha para isso, irmãos, eu faço uma pergunta. Camille, faz um teclado bom para nós aqui.
Camille deve odiar quando eu falo isso, né? Eu faço uma pergunta aqui, irmãos, que eu passei a semana inteira. Ai, Deus. Com essa pergunta assim, latejando na minha cabeça, assim. Essa semana, alguns momentos em casa, assim, a Camila, ela me via assim, ela fala, o que você tem? É como se eu estivesse olhando para o nada. Sabe quando você está com cara de bobo, olhando para o nada, assim? Ninguém fica assim, né? Só eu, né? Só eu. Ficar parado, assim. Tem hora que você fica parado, assim. E vários momentos, assim, essa semana, Camila, tá tudo bem? Tá tudo bem. O que você tem? Eu falo, não tenho nada, não. Mas essa pergunta estava latejando dentro de mim. Como é que Deus está olhando para a sua vida? Baixa a luz aí, Bel, só um pouquinho, só um pouquinho. Como é que Deus está olhando para a minha vida, para a sua vida, irmão? Como é que Deus está olhando para você que está me assistindo? No capítulo de Isaías, no capítulo 5, verso 4, Deus chega a fazer uma pergunta ali, ele fala, o que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tinha feito? Perdão, que eu não lhe tenha feito. O próprio Deus, o que mais eu podia fazer? Eu plantei, eu escolhi o terreno, eu coloquei as mudas boas, o terreno era fértil, eu cerquei ele, eu limpei ele, eu plantei uma torre e era para vingar. Mas na hora de dar fruto, fruto azedo, fruto fedorento. Uva ruim, irmãos, é a uva que é fedida, ela não serve nem para comer, nem para fazer vinho. Essa pergunta, irmãos, eu quero deixar de reflexão para você nessa hora. Como é que Deus está olhando para a sua vida? Como será que está o coração de Deus ao nosso respeito? Que tipo de fruto, irmãos? Que tipo de fruto Deus pode esperar de você? Foram essas perguntas que ficaram latejando a minha consciência e o meu coração. Que tipo de fruto Deus espera de mim? Que tipo de fruto Deus pode esperar de você? Se você é um ramo frutífero, meu irmão, ele vai podar mesmo, vai doer mesmo muitas vezes, vai machucar mesmo. A poda fere, mas ela cicatriza e ali produz mais fruto ainda. Certamente nós vamos passar por algumas provações, por algumas lutas, mas o Pai que é o agricultor, oh Pai, Pai é um bom agricultor, meu Deus. A poda pode parecer assim uma atitude severa, até prejudicial, irmãos, porque ela tem uns cortes assim com um instrumento bem afiado, irmãos. Mas nós devemos ser gratos a Deus por Ele trabalhar em nós com tanto amor, com tanta insistência. O trabalhar de Deus na nossa vida é para produzir fruto, é para glorificar Ele, irmãos, é para ficar mais parecido com Jesus, mas não assim. Então, irmãos, a pergunta é: como é que Deus está olhando para a sua vida? Gaste tempo pensando nisso, não só agora, mas ao longo dos dias. Que tipo de fruto Deus pode esperar de você? E a última pergunta, irmãos:
De onde você, ramo vivo, tem recebido nutriente? De onde você tem recebido nutriente? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Deus da vinha, o agricultor fiel, aquele que tem o tempo nas mãos, aquele que tem uma função linda e assombrosa, aquele que sabe o tempo do fruto ali na vide, aquele que sabe podar, aquele que o nosso coração pode descansar, porque Ele é competente, Ele sabe podar no tempo certo. O Pai, o agricultor também, que é fiel a si mesmo, não precisou de ninguém nessa terra para jurar, porque não encontrou, e quando precisou jurar, eu juro por mim mesmo. Ele corta, Ele retira, e outros vêm e lançam no fogo, aquilo vai ser secado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Se tem algum ramo aqui, Pai, que estava prestes a ser cortado, Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, meu Pai. Que os frutos, Senhor, venham ser frutos dignos de arrependimento, frutos que glorificam o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que venhamos ter uma vida plena, Pai, contigo, uma vida integral a Ti, Pai, não apenas uma vida de seguidores, Pai, mas uma vida ligada a Ti, que é a videira verdadeira, que tem uma seiva, que produz força, poder e vida de forma contínua, inesgotável. Oh! Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, vai passeando no nosso meio, perdoando os pecados, Pai, sarando as feridas. Espírito do vivo Deus, manifesta Teu poder, Teu querer, aviva a Tua igreja, pois verdadeiros discípulos do Senhor são aqueles que permanecem em Ti, e por permanecer em Ti, eles dão fruto. Guarda o Teu povo em nome de Jesus. Encha-nos, Senhor, do Teu poder mesmo, Pai. Encha-nos, Senhor, de toda consciência de pecado, Pai. Encha-nos, Senhor, de mansidão, Pai. Encha-nos, Senhor, do Teu favor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Encha-nos, Senhor, a ponto de transbordarmos, meu Pai. A ponto, Senhor, das pessoas olharem para nós e já identificarem: é ramo ligado na videira, pois produz fruto. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidar de agricultor fiel, com tanto amor, insistente, paciente, tem cuidado de nós, Pai, para que o Teu nome, no final de tudo, seja glorificado. Nós Te agradecemos por este encontro, por essa palavra de vida eterna, que não é difícil de entender, mas é difícil de aceitar. Nos ajuda a aceitar por meio da fé a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, o Pai, o agricultor, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, a videira, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha habitar mesmo com cada família aqui representada, com cada irmão ou irmã que nos assiste ali. Em nome de Jesus, Que Deus te abençoe, ramo frutífero. Vão na paz do Senhor. Sejam cheios de toda a graça desse Deus.
Aleluia.